Graça e paz, igreja, da parte do Senhor Jesus Cristo, a quem amamos e servimos. É um privilégio, e vocês não imaginam o tamanho dele, de poder estar na minha casa de origem. Eu passei muitos anos partilhando com vocês da obra de Deus, o nosso coração, não só as vitórias, mas sobretudo as nossas lutas, choramos juntos. Eu guardo com alegria no coração e com muita gratidão o fato de vocês, com a vossa fidelidade, ter participado conosco de um tempo de semeadura lá na Europa. Foram aí quase 16 anos, 17 anos, mais ou menos isso. Primeiro na Inglaterra, depois em Portugal, onde pudemos plantar pelo menos uma igreja que está lá firme. Fiquei sabendo, cheia de jovens, numa região que talvez seja das piores da Península Ibérica em número de suicídios e tudo isso. E soube recentemente que ela está cheia de jovens. Coisa inédita naquelas paragens. Também plantamos o Ministério da Rádio Transmundial, que continua lá firme, produzindo para Deus. E trago também aqui, queridos, o abraço carinhoso e fraterno da nossa comunidade, a Casa da Rocha, lá do Ipiranga, em São Paulo. E eles me recomendaram que eu trouxesse o carinho deles e o abraço fraterno dos irmãos. Queridos, antes de mais nada, quero dizer a vocês que penso que estamos num momento muito delicado da história da igreja no Brasil, para além de tudo aquilo que já temos ouvido, visto, que tanto nos tem entristecido na política, na economia. E creio, queridos, que a igreja tem tudo a ver com isso. E creio, queridos, que Deus está levantando os seus filhos para um tempo muito difícil. E tenha Ele mesmo quebrado no nosso meio os alicerces da fantasia e daquilo que não é cristianismo. Não tenho medo algum de estar sendo muito rigoroso, de afirmar que a maioria daquilo que nós chamamos de igreja evangélica é simplesmente um grupo de pessoas que chegou perto, mas não chegou lá. Não pelo esforço deles, porque pela graça de Deus o que menos conta é o nosso esforço, mas por nos satisfazermos em ouvir e guardar no nosso coração aquilo que nos faz cócegas aos ouvidos, aquilo que diz respeito ao nosso ventre, mas que não tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, que aponta para Ele toda a honra e toda a glória, segundo aquilo que nós entendemos e discernimos do que se chama Evangelho. E eu queria compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus e falar sobre nós andarmos de modo digno num tempo indigno. Eu creio que o maior perigo que existe para todos nós cristãos não é o de nós guardarmos mentiras no nosso coração, achando que a mentira é aquilo que está muito longe, vamos dizer assim, de aparência, no invólucro, naquilo que é a parte exterior da coisa. Quero lembrar os irmãos de como é que o diabo seduziu o coração de Adão e Eva, trazendo uma palavra muito parecida com a de Deus, invertendo algumas coisas. Por isso eu penso que o maior perigo nosso hoje não está nas sentenças, mas talvez nas vírgulas, em que a gente lê algo e uma vírgula faz diferença completa no significado de um texto. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta especial. Recomendo que os amados irmãos aqui coloquem-na em prioridade no vosso estudo e meditação. Ela já foi chamada de o Evangelho segundo Paulo.
Os irmãos sabem que os evangelhos são tradicionalmente conhecidos pelos 4, as narrativas de 4 evangelistas. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se nós lermos atentamente a epístola de Paulo aos Efésios, vamos discernir que ali está uma explicação, uma teologia profunda daquilo que é o Evangelho de Cristo. Mas vamos ler aqui a partir do verso 1 do capítulo 4. Paulo diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí Paulo faz uma afirmativa linda. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui, queridos. Essa carta, provavelmente, Paulo a escreveu quando prisioneiro em Roma. Paulo escreve a uma igreja que ele havia fundado na então chamada Ásia, hoje região da Turquia, uma cidade metropolitana, com gente de todas as partes do mundo. Paulo tinha um carinho muito especial com essa igreja, e ele escreve a ela, e esta carta de tão densa, de tão tremenda, foi adotada como uma das cartas de Paulo para todas as igrejas, de todos os tempos, e não simplesmente endereçada com particularidades para uma igreja determinada. E é legal, queridos, que Paulo começa essa carta de um modo interessante na sua apresentação, e principalmente nesse trecho que nós lemos, ele se apresenta como Paulo, prisioneiro do Senhor. Ali no capítulo anterior, ele se apresenta como Paulo, prisioneiro por causa dos gentios. E Paulo que afirma aqui, queridos, é que ele não estava sujeito às circunstâncias da vida. Quem sabe tenhamos gente aqui que estejam passando por dificuldades, enfrentando desemprego. Infelizmente, na nossa comunidade lá em São Paulo, eu creio que 1/3 da igreja, pelo menos, esteja desempregada ainda, enfrentando as dificuldades dessa crise que está se prolongando para além do que a gente esperava. Talvez tenha gente aqui que esteja enfrentando algo pior ainda, uma enfermidade, um câncer. Mas, queridos, diferentemente como nós às vezes pensamos, Paulo não faz uma ligação da sua adversidade a alguma causa do tipo: o que é que eu fiz para merecer isso? Como às vezes a gente faz, não é? Enfrentamos alguma luta, a gente quer saber de quem é a culpa. Quem errou? Fui eu? Foi alguém? A gente já tenta discernir de onde é que vem essa contrariedade, essa coisa que nos desagrada. Mas, amados, não vamos ficar muito preocupados, porque isso está lá encalacrado no nosso DNA. Faça uma experiência aqui com uma criança. Um bebezinho mesmo. Pega e dá uma olhada assim firme no olho dela. Vocês vão ver, ela abaixa a cabeça, o olhinho, desvia o olhar. Eu acho que imagina, no raciocínio de uma criança, pronto, ele descobriu tudo. É ou não é? Basta a gente dar uma topada de pé e a gente já imagina: que mal fiz eu a Deus. Não dei o dízimo, atrasei na oferta, não cumpri com a reunião de oração, faltei com a reunião dos homens. Os irmãos ainda têm a nossa reunião de homens diária? Glória a Deus. Queridos, Paulo, ele já admite logo de cara aqui que ele não está prisioneiro de uma circunstância alguma,
tampouco é prisioneiro de César, não esse, o romano. Talvez César pensasse, eu prendi Paulo, e Paulo tinha a convicção de que se Cristo não quisesse, nem César, nem Roma, nem força nenhuma o seguraria. Paulo era alguém submisso a Cristo, se submetendo a Ele, e isso implica se submeter a todos, reconhecendo que Cristo está acima das circunstâncias. Por isso, amados, Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, no segundo capítulo, na segunda carta, no capítulo 4, Paulo diz que nós somos daqueles que não somos chamados a andar por vista, porque tudo aquilo que se pode ver é o quê? Lembra-se? É passageiro. E o que a gente não vê é o quê? Eterno. Por isso, amados, o segredo de Paulo era esse: eu estou aqui até quando Cristo quiser. Queridos, na primeira metade desse livro de Efésios, aos Efésios, Paulo fala de doutrina, de fundamentos da nossa fé. Paulo diz lá, ele faz exortações, as coisas práticas da vida com Deus. Ele fala que nós fomos justificados, somos novas criaturas. Ele fala da palavra de redenção, da obra de Deus em nós. Diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para que cumpríssemos um propósito estabelecido no coração de Deus. Lá antes da eternidade, ele fala da obra do Espírito Santo. Ele fala de uma nova forma de viver, de não estarmos sujeitos aos principados e potestades, posto que eles próprios estavam colocados abaixo de Cristo. Ainda que muitos de nós vivamos atemorizados com os diabinhos e os demônios e as coisas do inferno, é ou não é? Tem muito cristão hoje em dia que eu imagino que pensam que Deus e Satanás têm o mesmo tamanho. Estudaram juntos, foram separados à infância. E dependendo da fé que a gente dá em um ou no outro, um ganha, o outro perde. Vocês sabem o que eu estou dizendo ou não? Tem muito crente que se diz cristão e que fala mais em Satanás do que em Cristo. Tem muita igreja que você vai e você fica confuso, porque você ouve mais a palavra do diabo, o nome de Satanás, mais do que o de Cristo. Estou falando alguma abobrinha, gente? E aí tem crente que fica assim, bom, nós vamos orar. É assim que eles pensam. Eu vou orar, eu vou dar força para Deus, aí Deus vai se animando. Você vai falando coisa bonita para Deus, você ora, você jejua, e aí Deus vai ficando forte, pumba, dá um couro em Satanás. Tem hora que a gente fraquejou, a gente não compareceu às reuniões, a gente não ofertou o que devia, pronto, o diabo vence na minha vida. Eu me lembro de uma senhora aqui em Uberlândia, no começo do meu ministério, que ligava muito para mim. Rubinho, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Ai, pastor, você não faz ideia, Satanás e tal, e fez aquilo, e aprontou aquilo outro. Um dia eu me fartei, eu me lembro que uma semana inteira ela havia me ligado pedindo oração. Falei, amada, desculpa aqui. Por acaso, assim, de relance, Deus não fez nada na sua vida, nem na sua casa esses dias. Paulo deixa claro, queridos, nos deixa certos e deixa claro na sua carta de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Deixa-nos, queridos, a certeza de que a nossa vida está em Cristo Jesus e que todo o nosso esforço não tem a ver, queridos, por tornar a nossa vida vitoriosa, senão o de nos mantermos na unidade da fé e buscarmos o pleno conhecimento do Filho de Deus, até que nós alcancemos o tamanho da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ou seja, até que Cristo seja formado inteiro em nós.
até que não só a igreja, queridos, usufrua da nossa própria vida de serviço aqui no meio da comunidade, como a sociedade pode, ao olhar para nós, vemos Cristo, ver em Cristo em nós. E daí, amados, esta carta, especialmente, dá uma invertida naquilo que a gente imagina por religião, ou pela religião cristã, que cá entre nós, eu imagino que cristianismo não pode ser enquadrado na definição clássica de religião. Aquele sistema de crenças, de ideias, que impõe-nos padrões de conduta, e dependendo de se a gente cumprir ou não com tudo aquilo, a gente vai receber alguma coisa. Era suposto, então, imaginar que nessa carta de Efésios, Paulo, logo na primeira parte, desfiasse uma série de obrigações a que nós cumpríssemos, e então, da metade para frente, ele ia dizer do quê? Das recompensas que nós temos em Deus. Os irmãos estão percebendo? Deixa claro, queridos, a natureza do cristianismo. Queridos, o evangelho que não tem a ver com causa e efeito. Tem muito cristão que ainda olha para o evangelho e tudo que vê é espiritismo, é romanismo, é religião. Se eu faço, Deus faz. Se eu cumpro, com tudo direitinho, então Deus é fiel e vai me abençoar. Essa carta de Efésios mostra-nos a graça de Deus em Cristo, que é o escândalo completo para a nossa mente religiosa. Aqui em Efésios, queridos, ele mostra que nenhum de nós é bom. Nenhum de nós é bom. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu e nos predestinou lá antes da fundação do mundo, para que cumpríssemos a sua vontade, sem que obra nenhuma fosse feita. Cristo fez tudo. Por Ele, pela obra dele, nós estamos habilitados. Lá no verso 3 do primeiro capítulo, Paulo faz uma afirmação gloriosa. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está dizendo o quê? Se você cumprir com tudo direitinho, aí ele vai vir e vai te abençoar. É isso que está escrito, queridos? Não. Antes que fizéssemos alguma coisa, Ele já determinou nele mesmo nos abençoar. Com toda a sorte de bênção espiritual. Isso quer dizer o quê, queridos? Bênçãos espirituais. Prometeu para você um carrão do ano, uma casa na praia, o grande prêmio da loteria. Queridos, até pode ser alguma dessas coisas, desde que isso estivesse lá, apontando e revelando uma bênção tremenda que nem fosse para nós, mas em que os outros ganhassem, de acordo com um propósito dele e não nosso. Queridos, nós lemos lá nessa primeira parte, graça, a salvação, a justificação, a paz com Deus, os dons, o Espírito Santo. Nos fala que a salvação não vem de nós, das nossas obras, mas vem de graça. Vem por graça, vem pelo mérito de Cristo, não pelo nosso mérito, não por aquilo que a gente possa fazer. Segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, algumas coisas, não, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Sabe o que é piedade, amados? É o tipo de vida de Deus, revelado a nós.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Mais uma vez, queridos, já foi dada a nós todas as coisas. Qual a certeza que nós temos que Deus vai nos abençoar, queridos? Sabe onde é que está a nossa certeza? No fato que isso já aconteceu. Paulo, escrevendo a Gálatas, ele fala no culminar dos tempos. Quando foi isso? Foi quando Cristo veio, nascido de mulher, para nos libertar e nos fazer filhos dele. Os irmãos entendem isso? Será que a certeza que Deus vai me abençoar ainda está lá no meu coração? A ideia de que eu vou ter que fazer um monte de coisas, os meus jejuns, as minhas orações, as minhas ofertas, queridos. Não está em nós. A bênção já nos foi dada lá em Cristo Jesus, que nos escolheu nele, que fez um compromisso de nos abençoar por Ele mesmo. Sabiam disso, queridos? Por isso Deus é fiel. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ofender muita gente, vai ficar chateado comigo hoje. Mas Deus não é fiel ao homem, sabiam disso? Já vi gente tatuar no braço, Deus é fiel, quero dizer a vocês, com todo temor. Fiel ao homem é o cachorro. Deus é fiel a Ele mesmo. Ai de Deus, se Ele fosse fiel a nós, esperando que nós fôssemos cumprir com toda a sua expectativa. Será que Deus tem expectativa a nosso respeito? Não tem. Deus tem determinação. Os irmãos estão conseguindo entender? E porque Deus é fiel a Ele, de nos ser propícios, ainda que a gente seja infiel para com Ele, Ele continua sendo fiel para conosco, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Estão entendendo isso, amado? E isto é evangelho. O resto é religião. É disso que Paulo fala aqui, queridos. Conhecendo-nos a nós mesmos, a gente não pode ter outra opção, outra escolha de pensamento a guardar no nosso coração, a não ser que Deus é fiel a Ele mesmo. O Ariovaldo, nosso amigo, tem uma frase fantástica. Ele diz assim: Deus nos conhece, nós nos supomos. Esses dias uma senhora veio lá na minha igreja, preocupada com as maldições que podem vir sobre os seus filhos, porque seus filhos têm professores assim, assado e tá. E eu disse à irmã, falei, querida, eu tenho mais medo das maldições que eu lanço aos meus filhos. Porque eu sou assim. Sou mau. O bem que eu quero fazer eu não faço. Aqueles a quem mais amo, a quem mais desejava abençoar, eu não consigo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus nos escolheu nele, diz a palavra. Deus nos escolheu nele. Não há mérito nosso. Fomos predestinados para Ele. Fomos escolhidos, eleitos e vocacionados, isto é, chamados para vivermos para eles. A palavra de Deus diz que Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que os principados e potestades foram colocados abaixo de Cristo. Ele está acima de todo principado e potestade, e diz a palavra de Deus que Deus nos deu, a igreja, Cristo. Então isso quer dizer que ainda que a gente seja a sola do pé de Cristo, vocês entendem isso? Nós somos o corpo de Cristo. Se a gente for aquela parte mais de baixo do pé de Cristo, a gente ainda está acima dos principados e potestades. Portanto, amados, se a gente tem que temer alguém, esse alguém é Cristo. A nossa vida é acertada com Cristo. A nossa vida está escondida em
Cristo. E por isso o maligno não nos pode tocar. O grande problema é que a gente ainda imagina, passou uma dificuldade, e a gente proclama isso. O diabo está vencendo, pastor. Eu estou nas mãos do inimigo. Pelo amor de Deus. Como se Deus não fosse capaz de nos fazer passar por provações. Lembra-se disso? O diabo vem para Deus lá em Jó. Lembra-se disso? E pede a vida de Jó. Para quem? Para Deus. Não é que Deus tinha saído, quando ele voltou, o diabo estava lá porrinhando a vida de Jó. E aí Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, eis que Satanás pediu. É isso que está lá, gente? Pediu para vos peneirar. Então tem alguma coisa errada na nossa teologia. Queridos, Paulo diz que nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Deus não é fiador dos nossos projetos particulares de sucesso. Deus tem um plano para a sua igreja, e Ele é o Senhor da sua igreja. Por isso todas as coisas têm de convergir em Cristo, não em nós. Tem muita gente que tem dúvida, fala: mas Rubinho, vamos explicar aí, o que é que Paulo fala em Efésios? Deus quer que sejamos para o louvor da sua glória. O louvor, os irmãos sabem o que é. Elogio, a atribuição de algum bem a alguma coisa ou a uma pessoa. E a glória de Deus? Uma vez Moisés teve uma crise querendo entender, queria conhecer, entender a glória de Deus. Ele pede para Deus lá em Êxodo 33, Senhor, mostra-me a tua glória. E sabe o que é que Deus disse para Moisés? Moisés, eis que eu vou passar diante de ti a minha bondade. Nós fomos chamados por Deus para sermos no mundo o louvor da bondade de Deus. A manifestação da sua bondade. O retrato da sua bondade. A amostra da bondade de Deus. E aí, queridos, a gente percebe isso claro. Paulo não propõe um monte de exigência para depois nos trazer a recompensa. O prêmio vem primeiro. A primeira parte de Efésios mostra o que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Toda a glória de Deus, a esperança de Cristo na nossa vida. Então agora, aonde nós estamos lendo, partimos, né, do verso 4, Paulo vem e diz: rogo-vos, pois, Igreja Sal da Terra do Caraíba, que andeis de modo digno do que já receberam. Ele não vem dizer, se os irmãos se comportarem, Deus vai trazer um docinho na segunda-feira. Não é isso, queridos? E então Paulo fala de graça, de gratidão. Andarmos de modo digno da vocação. O que é vocação, gente? Nosso Lazinho tem uma vocação para fazer churrasco? Não. Vocação tem a ver com chamado, não é com talento. Vocação tem a ver com um chamado, um propósito compartilhado conosco. E aí nós temos Paulo fazendo essa recomendação. Andeis de modo digno do nosso chamado. E ele começa a falar algumas coisinhas só que eu quero deixar para vocês aqui essa noite, que são fundamentais no nosso testemunho cristão. Eu quero dizer a vocês que a gente é um povo complicado. Esses dias eu estava meditando em casa e ouvi uma palavra fantástica. Revelação dos céus.
Eu estava imaginando tanto que nós crentes somos gente complicada, e eu ouvi um pastor pregando, ele disse assim, gente, Deus ama mesmo. Vocês têm uma ideia, o tanto que Deus ama crente. Deus ama crente, um povo complicado. Via de regra, querido, se a gente perguntar para as pessoas, nós vamos ouvir que nós somos aquele povinho legalista, disposto a vomitar regras e demandas e cobrar das pessoas, sobretudo das pessoas. E olhamos para as pessoas como se nós fôssemos nós é nós e o resto é o resto. Pastor, nós não somos desse mundo. Isso quer dizer que ele tem que se afastar de todo mundo. E não há um pingo de revelação de misericórdia pelas pessoas que estão sem Cristo. Eu me lembro uma vez aqui na UFO, eu assumi um departamento, e eu me encontrava sempre com um rapaz que trabalhava ali, na gráfica, agora eu posso falar, ele já deve estar até se aposentado. E ele vivia dizendo, pastor, eu sofro demais, muito perseguimento, muita perseguição onde eu trabalho, as pessoas não gostam de mim, me hostilizam, ora por mim, pastor, até que eu assumi o departamento onde o sujeito trabalhava. Primeira vez que ele veio reclamar, eu falei assim, querido, o povo é muito bom contigo. Porque vendo o tanto que você é egoísta, legalista, amigo só de você e de mais ninguém, o povo é até bonzinho, porque eles deviam te dar um pau de lenha na cabeça. O sujeito chato. Era perseguido pelo modo errado. Nós temos sido odiados do mundo pelo motivo errado. A gente faz marcha para Jesus, não para manifestar o nosso compromisso com as pessoas aí fora, com a sociedade, mas para mostrar que nós somos nós. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, lá no 1º capítulo, ele diz lá, olha, eu fiquei sabendo que aí no meio de vocês tem algumas divisões, é até bom que tenha divisões. Tem uns aí que chegam e dizem assim, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Mas aí, Paulo diz que tinha uns mais especiais, os piores. E ele diz isso. E ainda, como quem diz, e aí tem coisa pior, e ainda os que se dizem, não, eu não sou de nenhum, eu sou de Cristo. E se dizia de Cristo para dizer que não era do resto. Entretanto, amados, dentro do chamado de Deus para nós, está os sermos de todo mundo. Para o serviço, para o amor, para o serviço dos outros, de todos. Não, eu só ouvo música gospel. Eu não me misturo, pastor. Você vai numa festa e o cara vem e fala assim, pastor, você desculpa. Tinha aquelas pessoas que não são crentes e ocuparam o seu tempo. O senhor me perdoe. Se Cristo estivesse ali, ia dizer, não, querido, eu vim é para eles. Não vim para vocês, também vim para eles, para quem precisa. Rogo-vos que andeis com humildade, com toda humildade. Tem a ver, queridos, com aquela bem-aventurança, a primeira bem-aventurança que Cristo trouxe no Sermão do Monte, Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Não é o pobre orgulhoso, não, aquele que o Caco Antibes dizia. Né? Não tenho nada, pastor. Aí vem a enchente, eu perdi tudo na enchente. Então você tinha alguma coisa. O humilde de espírito, do que fala Cristo, é aquele que é pobre, miseravelmente pobre, não tem nada, então ele também não tem que ficar ansioso de coisa alguma. Vai perder o quê? Ele não tem nada. Entregou tudo a Cristo. Aquele que só pode olhar para cima, porque para baixo não tem nada. Que não tem ansiedade, que também não tem medo das pessoas e nem delas se afasta para se proteger.
Perder o quê? Aquele, portanto, como é pobre, ele é solidário. Ele tem misericórdia. Sabe o que é ser misericordioso? É ter solidariedade com a miséria do outro. O nosso problema, queridos, é que a gente acha que Deus tem crise com os nossos erros. Pois eu imagino que Deus tem crise com os nossos acertos. Porque na medida em que a gente acha que acertou, a gente começa a cobrar a recompensa de Deus, ou reconhecimento de Deus, ou talvez das pessoas. É ou não é? Pode saber. A maioria dos pastores afirmam isso. Tem mais problema com aqueles que trabalham muito. Porque são os primeiros a querer demandar o quê? Reconhecimento, posição. E aí, de repente, podem se pegar fazendo aquela oração do fariseu e do publicano. Lembra-se? Senhor, graças te dou, porque não sou igual essa besta aqui do meu lado, pecadora. Glórias a mim, glórias a mim. Quem não é humilde, queridos, tem a memória curta, não se lembra mais de onde veio nem quem é. E aí, quando é abençoado, não foi Deus quem abençoou, foi porque ele orou muito, porque ele jejuou muito, porque ele ofertou. Então quem é que me salvou? Fui eu, não foi Deus. Eu é que trouxe a bênção. O Dr. Shed, falecido agora há poucos meses, muito querido, foi meu colega lá na Rádio Transmundial em São Paulo, um homem muito humilde, um homem querido. Ele disse que uma vez um rapaz chegou para ele e falou: pastor, o senhor acha que eu tenho perigo de perder a salvação? Ele falou: depende, meu filho. Se a sua salvação foi conseguida com você, muito provavelmente você pode perder. Mas se a sua salvação veio por Cristo, sem chance. Você está seguro. Não tem erro. Humilde não tem olhos para ver quem errou na igreja. E nem tem aquela boa memória para saber da vida de todo mundo à sua volta, principalmente aqueles que tiveram problemas e crises. Alguém já falou que crente tem memória melhor que de elefante. A irmãzinha foi prostituta, se converteu, foi lavada no sangue do Cordeiro. É nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas não vai servir nunca para ser minha nora. Sempre vai ser a ex-prostituta. Vai ter o irmão ex-cachaceiro, o irmão ex-isso, ex-aquilo. Humilde também não ri da desgraça do mundo. Mas chora, queridos, porque não se vê como alguém maior que os outros. Quando olha alguém num sinal, ou morador de rua desesperado, arrebentado, pobre, nu, esfomeado, ele não se vê como alguém melhor, só alguém que recebeu mais do que ele. Também não se conforma com a desgraça do mundo e fica torcendo para ficar pior ainda. Vocês já ouviram essa? Não, pastor, nós estamos orando para ficar pior, porque aí Jesus volta logo. Não tem ninguém aí de quem você sente misericórdia, querido, nessa tragédia toda. E aí Paulo diz para que a gente também tenha toda mansidão. Mansidão, queridos, não é o sujeito folgado, espaçoso, é bem-aventurança, é aquele que sabe que não tem direitos, que abre mão de reclamar da vida, principalmente do seu direito, ou do que ele acha ser direito. Nessa época de uma exacerbação terrível de direitos, eu tenho meus direitos, pastor. E eu ouvi esses dias do Paulo Júnior, ele dizendo que a justiça do mundo ele crê, e eu assino embaixo, não vai ser estabelecido pelas pontas, na exigência dos direitos, mas na cessão deles. Ou não foi isso que Cristo fez?
É ou não é, querido? Tendo direito. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses 5, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou e se entregou por nós e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus era humilde e foi manso até o fim. Nessa coisa de direitos, eu me lembro quando era pequeno, foi a minha primeira greve, manifestação na época da ditadura. E aí bateu aquela crise terrível, eu fui perguntar para o pastor Terço, pastor, o senhor acha que eu estou em pecado se eu participar da manifestação? E eu me lembro dele me perguntar assim, filho, você está indo lá para reclamar o seu direito ou o direito dos outros? Aí eu comecei a pensar sério. Eu falei, eu acho que é pelos outros, pastor. Direito da sociedade que está sendo roubada, oprimida, pensava eu na época. E ele falou, então, se é pelo direito dos outros, você vai cantando corinho, vai orando, mas vai, não deixa de ir. Queridos, Paulo também fala para estarmos com longanimidade. Aquele que aguenta contrariedade, tem paciência, que suporta as adversidades e também os erros dos outros, e aí ele pode suportar uns aos outros em amor. Ele olha para os irmãos com fé, com qualquer pessoa até. Não na espera daquilo que ele pode fazer, mas daquilo que Cristo pode realizar na vida dele. Suportar os outros, queridos, não tem a ver com o Lazinho é chato pra caramba, mas eu vou suportar o Lazinho, achando que isso tem a ver com alguma virtude. Estou só usando o seu nome. Paga os direitos depois. Suportar tem a ver, queridos, com servir de suporte para o nosso irmão. Ao invés de expor as falhas das pessoas, nós vamos cobri-las. Naquilo que nós temos a mais, nós vamos repartir com aquele que tem de menos. E aí, queridos, nós vamos repartir a nossa virtude. Tudo isso tem um só propósito: chegarmos à estatura do varão perfeito, de termos a mesma maturidade de Cristo. Como? Em unidade. Eu estou terminando um trabalho para ser lançado agora em setembro sobre a reforma. Eu falei para o Marcos esses dias, eu nunca tive tão reformado na minha vida. Nunca tive tão apaixonado pelos reformadores e por aquele momento da história da igreja. Mas eu creio, amados, que nós temos uma herançazinha maldita na reforma. Não que seja errado, muito pelo contrário, isso só nos trouxe grandes benefícios, que é o livre exame das Escrituras, o de não precisarmos de mediador algum além de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, segundo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, verso 5, da primeira epístola dele. Mas ao longo dos anos, durante séculos, nós fizemos pouco do chamado de Deus para uma vida de unidade dentro da família. E aí o irmãozinho que gosta de louvar a Deus com mão levantada, vai sair e abrir a sua igreja para não estar perto do irmão que gosta de louvar quietinho. O irmão que gosta de gritar, de chorar, não suporta o irmão que gosta de ficar quietinho, de orar, silencioso. Os irmãos estão entendendo, queridos? E aí a gente tem a igreja desses, a igreja daqueles outros, e nos separamos por coisa muito menor do que a cruz de Cristo. Muito, muito. Queridos, lá em Portugal, uma vez, falando para um grupo de pastores, eu perguntei a eles, por quais motivos os seus crentes devem vir às suas igrejas, aos cultos? Alguns deles disseram, porque tem de vir adorar a Deus. Eu falei, essa resposta está errada. Jesus disse para a mulher samaritana que importa que o filho seja adorado, que Deus seja adorado,
em espírito e em verdade, e respondendo uma pergunta que ele havia feito a ela sobre aonde que deveria ser o lugar para adoração. Se Deus está em toda parte, queridos, a gente pode adorá-lo em qualquer lugar, não é? Não, para aprender de Deus. Também, mas não é a resposta correta ainda. Que eu devo aprender em casa, estudando a palavra, sendo diligente na oração, na minha comunhão diária. De repente ficar em casa até assistir o Ed Renekiewicz pregando, o Paulo Júnior, está lá na internet. Gente que prega melhor que eu. Mas se a resposta é para ter comunhão, para encontrar os irmãos, nós acertamos em muito. E aí juntos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, e aí nós somos edificados com a justa operação de cada parte. Amém, irmãos? Queridos, Paulo nos chama a que andemos de modo digno da nossa vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque nós temos um só corpo, somos um só Espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Pode ser que tenhamos problemas com alguns de nós aqui, membros, alguns dos nossos membros. Os irmãos sabem, não é segredo, eu tenho problemas com as minhas pernas. Mas eu não gostaria de ficar sem elas. Eu ando melhor com elas. Nós vamos tomar ceia agora. Eu me lembro o quanto eu sofria nas minhas celebrações de ceia, desde lá pequena na minha igreja, em Adamantina, que o pastor dizia assim: examine o homem a si mesmo. E eu tremia. Amados, pense um adolescente ficar pensando se ele tem ou não pecado. Eu falei: não vou tomar. Mas o que Paulo fala, recomendando a nossa participação na ceia de Cristo, é que nós discernamos o corpo. Que corpo? O meu? O corpo de Cristo, o nosso. Para que a gente tome essa ceia, queridos, certos de que nós nos empenhamos para nos manter em unidade, privilegiando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando, perdoando, não abrindo mão de quem quer que seja, exortando diligentemente, amando. Andeis de modo digno. Esta é a chamada de Paulo a todos nós. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. A maneira mais correta, queridos, de nós tomarmos a nossa ceia, e vamos fazê-lo hoje. Vem aqui, César, a gente. Coisa boa eu estar aqui hoje, nesse dia de ceia. Estar com os amados aqui, que são parte da minha vida. Gente que eu amo. Mas vamos pensar, queridos, quanta gente nós temos deixado pelo caminho. Podemos ter deixado, ou talvez não nos empenhando, para sermos referência de Deus, da graça de Cristo na vida delas. E quando formos tomar ceia, queridos, que não haja nenhuma ponta de divisão entre nós. Nada de orgulho, nada de vaidade, de presunção, para que tomemos a ceia de Cristo como deve ser. Discernindo que foi por essa ceia, foi pelo sacrifício de Cristo, o seu pão, o seu corpo moído em favor de nós, o pão de Deus,
que desceu do céu e deu vida ao mundo. E o seu sangue derramado para o perdão, para a limpeza da nossa vida, e assim nos tornar habilitados para estarmos diante de Deus sem mácula alguma, sem impedimento. E assim a gente possa discernir que cada um de nós aqui é parte de nós, faz parte do corpo de Cristo. Amém? Senhor, em nome de Cristo Jesus, louvamos-te pela tua graça, Pai querido. Graça essa, ó Deus, que nos entregou Jesus Cristo, nos amando antes mesmo que nós o amássemos. Senhor Deus, derrama sobre nós da tua virtude. Ó Pai amado, que assim como Paulo pede nessa carta de Efésios, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para discernirmos com os santos todos qual a largura, qual a profundidade, qual a altura do amor de Deus, da vocação com que nos foste chamado, Senhor, nos chamaste. Em nome de Cristo Jesus, que ao tomarmos da ceia e participarmos da tua mesa, o nosso coração, Senhor, esteja dilatado, para que caibam nele, ó Deus, todos, e mais alguns, e mais os quantos o Senhor nos trouxer, para que sejamos para eles referência de graça, a graça do Senhor. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.